Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro da Gênesis, no capítulo 32. Livro da Gênesis, no capítulo 32. É uma das fascinantes e maravilhosas narrativas do livro da Gênesis, em que o Senhor mais uma vez expressa seus propósitos, sua graça e seu amor para o povo da aliança, através dos patriarcas, nesse caso aqui, Jacó. Acompanhe comigo a leitura, a partir do versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontrá-lo. Quando os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus", e chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: "Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho, pois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença." Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: "Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele." Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: "Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará." E orou Jacó: "Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar." E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: "Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho." Ordenou ao primeiro, dizendo: "Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós." Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: "Falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença." Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: "Deixa-me ir, pois já rompeu o dia." Respondeu Jacó: "Não te deixarei ir, se me não abençoares." Perguntou-lhe, pois: "Como te chamas?" Ele respondeu: "Jacó." Então disse: "Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Tornou Jacó:
Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que és o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, e nosso Deus, porque nós também fazemos parte de Israel, o povo de Deus, povo da aliança, conquistado pelo sangue do Teu Filho, Jesus Cristo. Te pedimos graça e misericórdia, Senhor, por favor, para esse instante de exposição da Tua palavra. Senhor, abençoa o Teu povo. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada um de nós. Vem nos instruir. Vem nos confortar. Vem nos confrontar. E vem nos restaurar para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como nós sabemos, Gênesis foi escrito por Moisés, conhecido como servo de Deus. E o foco deste livro, do livro de Gênesis, está na bondade de Deus ao estender as suas bênçãos, as bênçãos do plano da redenção, aos patriarcas. Ela veio desde a criação e seguiu até Abraão e depois a sua linhagem, que recebeu a promessa. Ali vemos no capítulo 12, versículo 2, depois no capítulo 22, o Senhor novamente faz essa promessa, ou reafirma essa promessa a Abraão, dizendo o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra-chave do livro é bênção. E os derivados que vêm dela. Abençoarei, abençoares, abençoado. Todas essas palavras que são oriundas de bênção vêm da palavra-chave deste livro, que é bênção. E por que isso? Porque Gênesis faz parte do todo, que é o Pentateuco. Faz parte do todo, que é a Torá. Então, quando nós observamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós percebemos que há um desenvolvimento e um desdobramento dessas leis que o Senhor começou a dar através dos patriarcas. E esta promessa continua sendo repetida geração após geração. E de onde vem esta promessa? Vem de Gênesis 3. Quando houve a queda, o Senhor imediatamente providenciou ali a salvação, dizendo à serpente: porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. Então a semente da mulher foi prometida ali em Gênesis 3. E esta promessa que é feita a Abraão, depois a Isaque e também a Jacó, é totalmente relacionada com esta promessa feita em Gênesis 3, a semente da mulher. Como nós vimos, acho que um mês e meio atrás, talvez, nós vimos um pouco sobre Jacó e sobre suas esposas, sobre Raquel e sobre Lia. E vimos que, a partir de Lia, o Senhor então começou a cumprir ali, a realizar a sua promessa. Isaac teve os gêmeos. E talvez alguém pensasse, como é que o Senhor vai estender então essa descendência e vai dar a Abraão esse grande povo que prometeu? E aí vem Jacó, que tem 12 filhos. Dentre esses filhos, que são chamados de os patriarcas, os cabeças das tribos de Israel, o Senhor fez nascer um cujo nome é Judá. A partir de Judá, então, começaria ali a se desenvolver a linhagem de Jesus Cristo, a semente da mulher, o descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, que libertaria o povo de Deus dos seus pecados, que os traria de novo à comunhão com Deus, comunhão que foi quebrada lá no Éden. Os capítulos iniciais de Gênesis são fortes indicações de que o Senhor está voltado para o mundo todo, e não somente para Israel. Eu sei que vocês conhecem bem o termo bairrista.
Quando alguém diz que é bairrista, é porque o bairro dele é o melhor, ou a cidade dele é a melhor. E Recife é mesmo a melhor, pelo menos eu acho. Seu estado, seu país e por aí vai, é bairrista. Tudo lá é melhor, tudo é mais qualidade, tudo é mais excelente e por aí vai. O povo judeu, o povo de Israel é assim. Eles achavam naquela época, como ainda acham hoje, pelo menos os ortodoxos, que Deus era somente deles, que a salvação era somente para eles. Mas desde o começo, ao patriarca Abraão, ele prometeu, olha, em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra, quer dizer, todas as nações, todos os povos da terra, e não somente o povo de Israel. Deus tinha em mente o mundo todo, todos os povos, tribos, línguas e nações, e não somente Israel, por mais que eles tivessem uma participação especial dentro da providência de Deus na realização do seu plano de redenção aqui na terra. Então, o descendente da mulher viria através da linhagem de Abraão, o patriarca, e Judá, filho de Jacó. A partir dele viria então a linhagem do Senhor Jesus. Então, essa bênção prometida a Abraão, ela é confirmada a seus descendentes. Jesus Cristo, o Redentor, então viria. E seria então a concretização dessa promessa tão esperada por tantas gerações e por tantos anos. E ele veio, e veio até nós hoje, e nos encontrou também. Então, quando nós vemos aqui, só para vocês terem um pouquinho da ideia desse contexto aqui, Jacó, como sabemos, era um dos gêmeos, né? Esaú, seu irmão, nasceu primeiro. Na verdade, foi um nascimento intrigante, porque Jacó já lutou ali no ventre. Quando Esaú foi saindo, quem já estava no seu encalço segurando pelo calcanhar? Jacó, como talvez, se ele pudesse dizer, né, se a criança falasse só quando nascesse, você vai sair, mas eu estou com você aqui colado. É como alguns dizem hoje, né, estamos juntos. Né? Ele seguraria aí no calcanhar de Esaú e já subindo junto, como que é? Você vai nascer, mas eu vou nascer junto com você. Jacó era assim já desde o nascimento. Insistente, persistente, segurando no calcanhar, querendo prevalecer, querendo sobrepujar. Esse era o caráter de Jacó. Em alguns momentos nós vemos Jacó e nos identificamos com ele. Às vezes temos até compaixão de Jacó. Bichinho, rapaz. Ó, Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó. Ele deve ter crescido com traumas. Ô, bichinho, coitado. Mas em outros momentos, ficamos chateados e talvez até tenhamos raiva de Jacó. Ele enganou o pai. Ele enganou o irmão. E ele sofreu consequências por causa disso. Às vezes nos compadecemos e às vezes ficamos com raiva. Sentimentos que acontecem com todo ser humano. E é assim com Jacó. Jacó engana, às vezes até blasfema, fez coisas terríveis para conseguir aquilo que ele queria, para conseguir os seus intentos e os seus desejos. A caminho da terra da sua mãe, como ele fugiu, ele encontra então Raquel, lá no poço. É como já dissemos outra vez aqui, talvez tenha vindo daí aquela expressão amor à primeira vista. Porque assim que Jacó viu, colocou os olhos em Raquel, já foi lá, retirou aquela pedra pesada, colocou água lá para os camelos, e era uma pedra muito pesada. Talvez 2 ou 3 homens teriam que levantar aquela pedra. E Jacó sozinho disse, eu tenho a força, foi lá e tirou a pedra sozinho. E depois ele chorou. Aliás, ele primeiro deu um beijo em Raquel, depois ele chorou. É uma cena digna de Hollywood, digamos assim, né? Se pudessem fazer essa montagem aí. Então Raquel talvez tivesse pensado, que homem romântico. Esse é o homem da minha vida. Mas Jacó talvez tenha chorado ali, porque ele talvez já tenha começado a perceber a graça de Deus sobre ele, guiando-o para chegar à família da sua mãe. E ele viu a mulher que seria a mulher que ele mais amou em sua vida. Na continuação, nós vemos que ele encontrou-se com Labão. Jacó era muito esperto, ou se achava muito esperto, muito astuto. Só que com Labão, ele provou do remédio que ele deu a Isaac e a Esaú. Labão literalmente era tio, tinha DNA de Jacó. A diferença é que Labão era mais experiente que Jacó e aí enganou Jacó. Jacó foi enganado durante os primeiros 14 anos, depois por mais 6 anos. Ou seja, Jacó passou 20 anos tendo que amargar debaixo de um homem que era mais astuto e mais esperto do que ele. Mas nesse meio tempo, Jacó foi trabalhado por Deus, ele foi transformado por Deus.
Ele começou a perceber a mão do Senhor sobre ele em muitas coisas. É claro que ele também, por sua vez, tentou garantir o seu futuro. Tentou fazer com as suas próprias mãos, tentou fazer com as suas próprias forças aquilo que só Deus poderia fazer. Eu quero que você observe comigo aí, volte algumas páginas, vai para o capítulo 28. Um primeiro contato que o Senhor tem com Jacó foi através de uma visão. Enquanto ele dormia, ele vê aquela escada, então os anjos subindo e descendo, ele tem aquele temor quando acorda, e nessa visão o Senhor vem e fala com ele. E diz que seria com ele, que o abençoaria, que o faria ser grande, daria descendência, o faria voltar à sua terra, à sua parentela, à terra dos seus pais. Mas ainda assim, quando Jacó acorda, vejam o que ele diz. Observe comigo aí, no capítulo 28. Veja aqui, a partir do versículo 18. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto no por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, de certa forma, foi uma oração misturada com um voto que Jacó faz com o Senhor. Mas quem é que pode barganhar com Deus? Jacó tinha acabado de ouvir a promessa. O Senhor falou: olha, eu vou te conduzir, eu vou te guardar, eu vou te sustentar, eu vou te trazer de volta. Mas Jacó pensou que seria um grande negócio para Deus tê-lo como servo. Se o Senhor me der tudo isso mesmo, então o Senhor vai ser meu Deus e eu ainda vou lhe dar o dízimo de tudo. Como se Deus precisasse de alguma coisa de mim, de você, de Jacó, de qualquer outro nessa terra. Mas a história vai se desenrolando. E enquanto Jacó vai trabalhando por Raquel e por Lia, vão nascendo os filhos, o Senhor vai pouco a pouco forjando o caráter de Jacó, até chegar no ponto em que nosso texto aqui vai mostrar, quando o seu nome é mudado por Deus. Jacó sempre tentava com as próprias mãos fazer o seu próprio caminho, o seu destino. Mas o destino do homem está nas mãos de Deus. O destino do homem não está na mão do homem. O destino do homem está na mão de Deus. E Deus vai direcioná-lo de acordo com a sua vontade. Quer o homem goste, quer o homem não goste. É o Senhor quem guia o destino de todos os homens, de todos os povos, todos os reis nessa terra. Sempre foi e sempre será assim eternamente. As promessas que o Senhor fez a Jacó não foram condicionais. Foram promessas incondicionais. Jacó, eu vou te dar. Eu serei contigo. O Senhor não estabeleceu nenhuma condição para abençoar ou para dar tudo o que ele prometeu a Jacó. Embora Jacó tivesse colocado na oração e no voto: se o Senhor me der, então eu vou ser teu servo e tu serás o meu Deus. Nós vemos aqui, quando vai seguindo o contexto, quando os filhos vão nascendo, Jacó vai juntando tudo e ele percebe, ele sabe muito bem o que Labão está fazendo com ele. Jacó era esperto. Ele sabia que Labão estava se aproveitando dele. E Labão ainda vinha às vezes com um tipo de frase: olha, eu estou vendo que Deus é contigo. É muito bom ter você por perto. Deus está me abençoando por amor de ti. Fica aqui. Porque quando chega no capítulo 30 e 31, Jacó vai se desgostando cada vez mais. E aí ele decide então voltar. E ele chega para falar com Labão. E diz: olha, me deixa ir com as minhas mulheres, com os meus filhos, com os bens que tenho, voltar então para minha terra. E aí Labão: que é isso? Essas são minhas filhas, são meus filhos. Tudo que está aqui você ganhou comigo. Fica mais um pouco. O Senhor tem me abençoado por amor de ti. Não vá ainda, fique aí. Então Labão consegue dissuadir Jacó de sua ideia de partir
e ficar com ele mais um pouco. E aí Jacó faz uma contraproposta, diz, olha, vou fazer o seguinte, eu te servi todo esse tempo, eu quero agora trabalhar para mim. Durante os 7 primeiros anos do casamento, como era de costume naquele período patriarcal, ali na terra de Harã, Labão deveria ter permitido a Jacó fazer provisões para sua família. Mas por ganância e egoísmo, Labão despede Jacó sem dar nada, com as mãos vazias. Jacó então tenta ir fazê-lo com as suas próprias mãos. Em Gênesis, no capítulo 30, dos versículos 37 a 42, nós vemos Jacó tentando tirar vantagem de seu sogro. Por que isso? Porque o fato de usar varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, removendo as cascas para que ela ficasse branca, para que a brancura aparecesse e ficasse diante ali das crias, isso era um tipo de prática mística entre os povos daquela época, que era usado, sobretudo, na área médica. Segundo estudiosos, essas árvores elas tinham substâncias tóxicas. E para aquele povo, o povo da terra de Harã, onde Jacó estava, eles tinham o poder de apressar o ciclo da reprodução animal. Jacó tinha em mente que poderia manipular a questão orgânica dos rebanhos para obter vantagem. Assim como houve lá atrás, com Lia, na questão das mandrágoras, pensando que com aquilo geraria mais um filho. E na verdade gerou. Mas não foi por causa das mandrágoras, foi por causa da graça e da bondade de Deus. Assim como aqui, Jacó vai ter agora muitos bens e rebanhos, mas não por causa dessas varas, mas por causa da graça e da providência de Deus. Ele mesmo vai reconhecer isso no capítulo seguinte, quando ele conversa com as suas esposas e diz, olha, teu pai me enganou, mas Deus viu tudo isso e Deus não deixou. Deus me abençoou. Não foram as varas, não foi aquele rito, não foi, digamos assim, aquela mandinga que fez com que as crias dessem e fossem favoráveis a Jacó, mas foi a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de Jacó. Porque rebanhos nascerem malhados, listados e salpicados, naquela região era extremamente difícil. Era um gene recessivo que produzia esse tipo de malhagem nas ovelhas e bodes. Então, só a graça e a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, foi que deu a Jacó tudo que ele veio a possuir. Porque até então, até aquela conversa com Labão, o Senhor estruturou a casa, a descendência de Jacó. A partir dali, naqueles últimos 6 anos, o Senhor então agora estruturaria os bens e as posses de Jacó e de sua família. Mas temos que lembrar que foi Deus quem fez, foi Deus quem deu. Então, no capítulo 31, nós vemos que os filhos de Labão começam agora a murmurar, a reclamar de Jacó, dizendo que ele havia tirado toda a riqueza que era do pai deles. Mas eles sabiam muito bem quem era o pai deles. Porque se você observar, quando eles fizeram um acordo sobre a malhada, imediatamente Labão mandou seus filhos levarem os rebanhos que eram salpicados, malhados, cerca de 3 dias de distância do lugar onde eles estavam. Labão era muito esperto, era enganador. Mas dessa vez, Labão foi interrompido pelo próprio Deus. Deus foi misericordioso para com Jacó e não permitiu que Labão, seu sogro, o enganasse mais uma vez e tirasse vantagem dele. Então Jacó convoca Lia, Raquel para uma conversa e expõe toda a situação, o que o pai havia feito, tudo o que aconteceu. Elas lamentam um pouco, mas dizem, tá bom, tudo que o Senhor deu era para ser nosso mesmo, nós vamos contigo, nós concordamos contigo. E então eles partiram. Quando eles partem, 3 dias depois, Labão fica sabendo. E vai ao encalço com seus irmãos, com a sua casa, para trazê-los de volta. Nesse meio tempo, o Senhor agora vem e fala com Labão. Labão, é o seguinte, você não vai falar nem mal nem bem a Jacó. Não fale nada. Fica claro que Labão deveria deixar Jacó e suas filhas e filhos e todos os seus bens partirem, voltarem para a terra dele. Nessa conversa que Jacó tem com Labão, nós vemos que Labão vem e novamente, se Labão estivesse aqui no Brasil, sem dúvida ele seria algum político, provavelmente um diplomata, porque o que é que ele diz a Jacó? Por que fizeste tal coisa?
Se você tivesse dito, eu teria preparado um banquete, preparado uma despedida. Eu queria beijar minhas filhas, os meus filhos. Labão era um diplomático. Diríamos aqui, que sujeito cínico. Esse é um dos sobrenomes de Labão. Ele não fez nada porque o Senhor falou com ele e disse, você não vai dizer nem mal nem bem a Jacó. Você vai ficar na sua, você vai se despedir e vai deixá-los ir. Fica claro que essa foi a direção, como vemos na narrativa. E na conversa, Jacó vem e expressa ali a sua tristeza, porque ele estava ciente de todo o engano, de toda a trama de Labão contra ele. Contra ele e contra a sua própria casa, contra as suas próprias filhas e netos. Labão estava aí sendo extremamente egoísta, pensando somente em si. E eles ali então na conversa fazem um voto. Então erigem ali uma coluna com pedras que servia como testemunho quando havia um pacto entre famílias ou entre homens. Como que dizendo, olha, os céus, né, Deus será testemunha do que estamos tratando aqui, do pacto que foi feito, do que será feito aqui. Então, eles fazem esse pacto, oferecem os sacrifícios e cada um segue o seu caminho. Então, isso aí foi uma síntese do capítulo 31. Então, entrando aqui agora, no capítulo que nós lemos, eu quero que você veja comigo ainda no capítulo 31, o finalzinho. Veja o versículo 55, que é o último. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para a sua casa. E aí começa o nosso texto. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então aqui, mais uma vez, percebam que o Senhor dá todas as evidências de que ele estava com Jacó, de que Jacó nunca esteve só, de que o Senhor nunca o abandonara. E mais uma vez ele envia estes anjos para se encontrarem ali com Jacó. Uma evidência clara de que Deus estava presente na vida de Jacó. De que Jacó seria guardado pelo Senhor, pelos anjos, pelos mensageiros enviados pelo Senhor para guardarem Jacó e a sua família. E ele então chama aquele lugar de Manaim, acampamento de Deus. No original hebraico, literalmente significa 2 acampamentos. Mas, pelo fato de ter sido aquela intervenção divina, aquela aparição de seres celestes, então o nome ficou como acampamento de Deus. Talvez 2 acampamentos permanecessem, como o acampamento de Jacó com a sua família e os anjos também ali acampados ao seu redor. Por isso permanecendo 2 acampamentos. Mas em suma, acampamento de Deus, porque tanto Jacó, sua família e seus pertences, e os anjos, todos pertencem a Deus. Então, a presença dos anjos ali cumpria a promessa de Deus, pelo menos uma parte dela já, de que o Senhor estaria com ele. Dos versículos 3º ao 8º, nós vemos aqui que Jacó envia mensageiros para encontrarem seu irmão Esaú, levarem presentes e lhe falarem, olha, eu estou chegando para me encontrar contigo. O interessante aqui de se notar é que eles deveriam usar a fórmula, assim diz Jacó. É como está no original. A partir daqui nós vemos a fórmula que é usada na literatura profética, quando os mensageiros enviados pelo Senhor para falarem ao seu povo, ou alguma nação a qual o Senhor estava exercendo juízo ou uma sentença, deveriam dizer, assim diz o Senhor. Deveriam ser as palavras exatas ditas pelo Senhor. Era mais ou menos o que Jacó estava fazendo aqui. Vocês vão dizer exatamente estas palavras. Assim diz Jacó, é como está no original. Então, eles usaram essa fórmula como um comissionamento oficial de que eles estavam vindo da parte de Jacó. Assim como os profetas usavam, como um comissionamento oficial, vindo da parte de Deus para falarem ao seu povo ou a alguma nação a quem o Senhor se dirigisse. Então, os mensageiros retornam com uma notícia que traz temor ao coração de Jacó. Ele diz, olha, encontramos o teu senhor Esaú, falamos com ele. Ele está vindo aí, e com ele 400 homens. Não parece ser uma boa coisa. Veio temor aí no coração de Jacó. Jacó talvez tivesse pensado muitas coisas. Rapaz, é agora. O que ele queria fazer há 20 anos atrás, ele vai realizar agora. E nem me esperou chegar lá. Ele veio me encontrar no caminho para fazer isso, com 400 homens.
Jacó se perturbou e dividiu o grupo em 2 bandos. Para muitos comentaristas, ou para alguns pelo menos, a ideia de Esaú era a de escoltar o seu irmão. Porque esse acabou sendo um número, digamos assim, praxe para as milícias de escolta. Então, vocês lembram quando Abraão foi libertar Ló daqueles reis? Ele levou ali 318 homens. Depois vemos em 1 Samuel 22, quando Davi está ali na caverna, e se juntam a eles aqueles homens endividados, os que estavam com problemas, e eram cerca de 400 homens. Então, no decorrer da revelação, nós vemos que no Velho Testamento se usou essa praxe de uma escolta com cerca de 400 homens. E era mais ou menos a intenção de Esaú. Porque se a intenção de Esaú fosse realmente de fazer mal a Jacó, talvez ele já tivesse morto aqueles mensageiros. Talvez não os deixasse voltar para falar com Jacó. Mas eles chegam e voltam a Jacó e dão esta notícia a ele. Então Jacó divide a família. Porque talvez na mente de Jacó ele pensou assim: se eu vou perder o mínimo possível. Vou dividir em 2 bandos, para que não tenha o prejuízo total, mas pelo menos de uma parte. Então nós vemos aqui que isto empurra Jacó para fazer uma oração, que está aqui dos versículos 9 ao 12. Então a oração de Jacó, essa oração é diferente daquela primeira em Gênesis 28. Naquela primeira ele colocou ali condições ao Senhor. Se o Senhor me conduzir, se o Senhor me der pão, se o Senhor me vestir, se o Senhor me fizer voltar, então o Senhor será o meu Deus. Mas esta oração aqui é uma oração diferente. É de alguém que foi transformado por Deus nestes anos. Então eu quero que você perceba comigo que essa oração é uma oração humilde. Ele não tenta barganhar com o Senhor como fez lá atrás em Gênesis 28. Dessa vez ele reconhece a Deus como o Senhor, como o dono e soberano de todas as coisas e de todas as vidas neste universo. E ele começa a oração colocando os termos apropriados e adequados de alguém que reconhece que não é nada e que reconhece que Deus é quem faz e que Deus é quem dá. Quando ele usa o termo aí dizendo, sou indigno, essa confissão indica a transformação que estava acontecendo no coração de Jacó. Não mais as condições do voto feito lá em Gênesis 28, mas agora o coração de um homem completamente humilhado, dependendo de Deus, para trilhar sua vida. E diz, sou indigno. E aqui eu quero deixar uma aplicação prévia já sobre a questão de oração. Nenhum de nós pode arrogar qualquer direito quando estamos em oração. Nenhum de nós tem qualquer prerrogativa para chegar a Deus e dizer, o Senhor tem que me dar isso, aquilo ou aquilo outro. Esse termo que Jacó usa é adequado, sou indigno. E tanto eu quanto você, meu irmão e minha irmã, meus irmãos e irmãs, nós somos indignos. Não há em nós merecimento algum na presença de Deus. Nós entramos em sua presença, adentramos inclusive o Santo dos Santos, mas por causa dos méritos do seu Filho Jesus Cristo, por causa da sua carne rasgada, do seu sangue derramado, porque Ele pagou a nossa dívida, Ele nos faz adentrar diante do Deus Todo-Poderoso. Não é por nosso mérito, porque nenhum de nós tem direito algum de pedir qualquer coisa a Deus. Tudo que recebemos é por sua graça, misericórdia e bondade. Mas nós o louvamos e bendizemos, porque o Senhor tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer e alegria em abençoar aqueles que se chegam a Ele humildemente, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos guardar isso em nossa mente. Jacó foi com o coração transformado já, o Senhor em processo de transformação nesta oração. Todas as misericórdias, ou bondade poderia ser colocado aqui, como está no original, e de toda a fidelidade para com o teu servo. Jacó reconheceu que ele não tinha direito nenhum sobre nada. É como se ele tivesse agora apagado aquelas coisas que ele falou anteriormente. Se. Ele começou a conhecer a Deus. Ele começou a reconhecer a Deus como o Senhor bondoso, misericordioso e fiel a cada uma das suas promessas, que primeiro tem a ver com a sua glória e depois com o bem do seu povo.
quando ele se dirige dessa forma, dizendo que era indigno, reconhecendo a bondade, a fidelidade e a misericórdia de Deus, ele reconhece que está tratando com um ser infinitamente superior a ele, de caráter bondoso, que satisfaz, que pode satisfazer as necessidades. Alguém com quem se pode contar em todo o tempo. Era assim agora que Jacó estava começando a olhar para Deus. Era assim que ele estava começando a olhar para o Senhor agora. Então ele se coloca ali como servo de Deus, alguém rendido ao seu Senhor. Ele pede então livramento e lembra ao Senhor as promessas que o Senhor havia feito a ele. Dos versículos 13 a 21, depois da oração, ele separa então alguns presentes ali para Esaú. A intenção dele era, de alguma maneira, compensar Esaú pela ofensa feita no passado. Era um tipo de adequado tributo de riqueza, digamos assim, de um servo ao seu senhor. Ele usa o termo senhor para se referir a Esaú e diz aos mensageiros que falem assim a Esaú. Era como se ele quisesse tentar, ou estivesse tentando se redimir do que ele fez no passado. Ele roubou a primogenitura de Esaú. Ele roubou a bênção de Esaú. Mas vem uma pergunta. Ele precisava fazer isso? A promessa que o Senhor fez, lembre-se disso, em Gênesis 26. Ele fez a Isaac e a Rebeca. O maior servirá ao menor. Ele não precisava ter feito nada daquilo para obter a bênção de Deus. Mas ele agora vem tentar aqui se redimir diante do seu irmão Esaú. E coloca aqui esses presentes diante dele, que era um tributo adequado de riqueza de um servo ao seu senhor naquela época. É como se ele quisesse tentar restaurar a Esaú o fato de dele ser o mais velho, o primogênito, dizer Senhor, chamá-lo assim. O primogênito, o mais velho, que nasceu primeiro. O problema, como nós já vimos aqui, é que a promessa feita por Deus era que o maior serviria ao menor. O menor seria maior do que o primeiro. Essa foi a promessa de Deus. Então, de qualquer forma, isso aqui indica uma coisa importante para nós. Que Jacó estava confiando agora, pelo menos a partir de agora, que o Senhor cumpriria as suas promessas. O fato de ele ter enviado 3 bandos dizendo a mesma coisa, reitera ou confirma que ele está sendo verdadeiro quando manda dizer a Esaú, Senhor, meu Senhor. Ele não está sendo enganador, esperto como foi há 20 anos atrás. O sentido de aplacar com os presentes é o de apaziguar, trazer paz entre eles. Literalmente aqui, ou como está no original, é cobrir o rosto, enxugar a ira do rosto do outro, no caso de Esaú. Assim ele então, com esses presentes, me aceitará em sua presença. Isso quer dizer, ele levantará o meu rosto e me fará chegar à sua presença. Ele vai me perdoar, ele vai me receber. Isso aqui é uma figura, ou representa para nós podemos inferir isso daqui do texto, que Deus requereu um sacrifício para que eu e você adentrássemos em sua presença. Nós não poderemos entrar por nós mesmos, por nossos méritos. Foi necessário Jesus Cristo entregar-se como dádiva, como presente, como sacrifício a Deus, para que Ele nos perdoasse dos nossos pecados e nos aceitasse em sua presença. Essa é uma figura que, de certa forma, aponta para o que Cristo faria lá na frente, no Calvário. Nos versículos 22 a 32 agora, aqui nós temos o desfecho da segunda parte da viagem de retorno de Jacó à casa dos seus pais. Ele então aqui tem um encontro pessoal transformador com Deus. Ele fez sua família e tudo que pertencia atravessar o ribeiro e ele ficou sozinho. Aqui temos um princípio importante sobre a necessidade de ficarmos sozinhos de tempos em tempos. Sim. Ficarmos sozinhos para nos derramarmos diante de Deus. Principalmente quando nos sentimos fragilizados, angustiados e atemorizados. Este é um princípio que nós absorvemos daqui, que aprendemos daqui. Principalmente quando nos sentimos angustiados, cercados por tribulações, estamos confusos, nos sentimos fracos, perdidos.
nós temos que nos colocar diante do Senhor sozinhos e clamar por sua misericórdia. O homem que aparece é, sem dúvida alguma, o Senhor Jesus. Ele irrompe na narrativa sem dizer quando ele começou a conversar com Jacó ou em que momento ele veio. Ele já surge na narrativa, lutando com Jacó. Mas nós observamos sim que ele é o Senhor Jesus. Você pode me perguntar, por que, pastor? Porque ninguém tem a prerrogativa de mudar o nome de ninguém naquela época, a não ser o próprio Deus. Ele mudou o nome de Abrão para Abrão, de Sarai para Sara. E agora ele vem aqui e vai mudar o nome de Jacó para Israel. É interessante aqui, sem dúvida alguma, perceber isso também. Precisamos perceber isto. De alguma maneira, ou de certa forma, o Senhor Jesus Cristo vem e toma novamente uma forma humana, porque diz aqui um homem. Está lutando com Jacó. Se você observar aqui em textos anteriores, como Gênesis 14 e depois Gênesis 18, em Gênesis 14, quem aparece diante de Abraão? Um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém, significa rei da paz, sem princípio de dias, sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é este Melquisedeque? É Jesus Cristo, o Senhor, o nosso eterno e supremo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois, Gênesis 18, 3 anjos vêm, e entre eles o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus novamente, para confirmar a Abraão e a Sara que dentro de 1 ano Isaac nasceria. E quando partem dali, eles vão para destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor já havia tomado forma humana antes para falar com os patriarcas. Ele já havia falado face a face com Abraão, avô de Jacó. E agora veio. Estava ali falando, estava lutando com o próprio Jacó. Então, quando diz que ele não podia com Jacó, aqui precisamos entender com cuidado. Quer dizer que Cristo assumiu uma forma humana com certo tipo de igualdade, de paridade com Jacó. Na verdade é que ele se rebaixou ali, como que apontando para o que ele faria no futuro. Ele se humilhou assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou assumindo a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que somente Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vai dando lampejos do que Ele faria no futuro, no decorrer da revelação progressiva. Ele está aqui então lutando com Jacó e se deixa, digamos assim, encurralar por Jacó. Jacó era muito forte, sim, isso fica provado, ele era muito forte, um homem muito forte, de muita força. Mas ele não teria a mínima chance contra Deus, como ninguém tem. Deus não tem inimigos. Deus não tem ninguém que lhe seja igual para se colocar diante dele e travar uma luta. Não há ninguém a quem possamos comparar ao nosso Deus. Ele é incomparável. Mas o Senhor então aqui vem e golpeia Jacó na articulação da coxa. Para os que gostam mais dessa área médica de ciência, no nervo ciático. O Senhor foi e atingiu Jacó justamente ali, no nervo ciático. Por isso que a partir daquele momento, Jacó nunca mais voltou a andar da mesma forma. Ele foi marcado por Deus até o fim dos seus dias. Isso foi tão forte que depois, como vimos no texto, os descendentes, os judeus, não comiam a parte do nervo que ficava ali na coxa dos animais. Porque eles lembravam, nosso patriarca, nosso pai Israel foi tocado ali, não devemos comer isso. Eles tinham essa tradição entre os judeus, e o tem ainda até hoje, os que são ortodoxos. Então, uma vez vencido e subjugado, Jacó tem que se agarrar à graça de Deus humilhado. Eu não sei se vocês já tiveram algum tipo de experiência de ter
uma forte dor numa articulação, talvez joelho, tornozelo, ou até no quadril mesmo. Quando é rompido, ou os ligamentos ali são rompidos, a dor é terrível. Você só consegue gritar e talvez até chorar pedindo ajuda. E não quer que ninguém toque naquele lugar. Jacó estava com essa dor, mas ainda assim ele continua agarrado ao homem e diz: não te deixarei enquanto não me abençoares. Jacó não estava mais tentando prevalecer pela força, mas ele estava ali rogando com humildade: eu não vou te largar enquanto não me abençoares, porque eu sei que você pode me abençoar. Tu podes me abençoar. Eu sei que você veio da parte de Deus. Você foi enviado por Ele. Porque até então Jacó não tinha realmente a ideia plena, ou não sabia plenamente que era o próprio Deus que estava diante dele. Ele só vai dizer isso depois aqui no texto. Mas agora humilhado, ele se rende e clama por graça. Ele pede esse favor. Fisicamente ele foi derrotado, mas não se deu por vencido. Ao dizer: não te deixarei se não me abençoares, ele quer a bênção de prevalecer contra os seus inimigos. No caso, ainda seu irmão Esaú. E aqui Jacó prevalece, mas não fisicamente, e sim em oração. Porque ali agora ele estava com o coração contrito, humilhado diante de Deus. Ele reconhece que o homem que lutava com ele é mais forte do que ele. Jacó tinha noção de que era o mensageiro de Deus, mas ainda não tinha noção real de que era o próprio Deus que estava diante dele. E o Senhor Jesus aqui então no texto, esse homem, que é Jesus Cristo, o próprio Deus, pergunta a ele: como te chamas? E aí ele diz: eu me chamo Jacó. Diante da pergunta e de quem perguntou, isso significou muito. Porque Jacó estava ali admitindo culpa, um caráter corrupto e um homem que só olhava para si mesmo. Um enganador que não se importou em enganar o próprio pai e o irmão para obter os seus desejos, os seus planos e os seus intentos. Mas o Senhor vem e lhe diz: já não te chamarás Jacó. Como está no original já não será dito, indicando uma mudança espiritual e de caráter. Te chamarás então o quê? Te chamarás Israel. Eis aqui a reorientação de suplantador e enganador para aquele que prevalece. Israel significa basicamente homem de Deus. Então, de homem de Deus, ele vem depois passar a significar o nome de uma nação, com a localização geográfica, com o reino. E depois, a todos aqueles que vieram de todos os povos, tribos, línguas e nações para fazerem parte do Israel de Deus, do povo eterno e amado por Deus. Até então, Jacó havia buscado prevalecer pela astúcia e pela força física. A partir de agora, com o nome mudado, com o conhecimento de Deus, ele prevalecerá com Deus e com os homens, por suas palavras, por seu caráter, pela graça e misericórdia de Deus, e não pelo esforço humano. Não pelo esforço humano. Jacó pergunta, por sua vez agora: como te chamas? Ele pergunta ao homem, e o homem diz: por que perguntas pelo meu nome? Era como se o homem estivesse dizendo: você ainda não sabe quem sou eu? Você ainda pergunta quem sou eu? Você não sabe quem sou eu, Jacó? Somente depois que o Senhor vai embora, é que Jacó se conscientiza de que ele é o próprio Deus. É por isso que ele dá àquele lugar o nome de Peniel. Peniel significa a face de Deus, que é uma abreviatura de eu vi a face de Deus. Peniel. Israel é o nome dele a partir de agora. Nome de um homem que passa a ser o nome de uma nação, como falamos, com localização geográfica, para uma designação que transcende o tempo e o espaço. Um povo conquistado pelo sangue do Filho do próprio Deus. A verdadeira descendência de Abraão, que não é a do sangue, mas é a da fé. Essa é a diferença. O povo de Deus é chamado de Israel de Deus. E Cristo conquistou com a sua morte e com a sua ressurreição lá na cruz. Ao levantar-se, após prostrar-se 7 vezes diante de Esaú,
E aqui eu quero que você observe comigo que nós já entramos no capítulo 33, só para fechar nossa exposição. Então ele vai, coloca as mulheres, coloca os filhos, e ele mesmo vai e agora se prostra 7 vezes diante de seu irmão Esaú. E ele não esperava o que aconteceu em seguida. Esaú, seu irmão, corre ao seu encontro e o abraça. Ele se arroja ao seu pescoço e o beija. E os dois choram. A paz fora estabelecida por Deus. Nós não sabemos como. A Bíblia não nos mostra isso. Mas de alguma maneira, por sua vez, Deus também trabalhou no coração de Esaú. Porque não foi de graça, ou simplesmente por um momento que Esaú foi e agiu daquela maneira com seu irmão. O Senhor também, nós cremos nisto, o Senhor também, por sua vez, trabalhou de alguma maneira no coração de Esaú. E houve este encontro, então, maravilhoso. Um encontro de reconciliação entre irmãos, que brigaram por causa de primogenitura, que brigaram por causa de bênção, que brigaram por causa de status, por causa de posse, de tantas outras coisas que poderíamos nomear aqui. Jacó, após se acertar com seu irmão, quando chegou em Siquém, levantou um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Finalmente Jacó reconhece a Deus definitivamente como o seu Deus, porque até então era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o temor de Isaac, mas ele não disse explicitamente o meu Deus. Mas agora, depois de receber essa bênção da reconciliação com seu irmão, ele reconhece e diz que Deus é também o meu Deus. E é por isso que temos uma frase tão significativa: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele agora se rende e diz: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu. Está aqui um altar para ficar registrado de que o Senhor é o meu Deus e o meu Senhor. Que aplicações finais poderíamos ter aqui a partir desse texto que lemos? Essa história, meus queridos, nos ensina muito sobre Deus como o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Porque nele tudo subsiste. É Ele quem cria, é Ele quem dá vida, é Ele quem sustenta cada coisa que Ele criou, ou cada uma delas, pelo poder da sua palavra. O mesmo poder que Ele utilizou, que Ele usou para criar, Ele usa para manter, com a sua providência maravilhosa e bondosa. Nós temos muito que aprender nessa história, sobre Deus ser um princípio, o meio e o fim de tudo e de todos. E também a respeito da sua presença abençoadora e determinante na vida do seu povo, tanto pessoal quanto coletivamente. Porque as bênçãos que Deus deu a Jacó, a transformação que houve com Jacó repercutiu em sua família e depois também em toda a sua descendência. Uma primeira coisa, o fato de Deus estar presente em nossas vidas não significa ausência de conflitos, de tribulações, de angústias e de inimigos. Ele nunca prometeu isso em sua palavra a ninguém. Pode procurar de Gênesis até Apocalipse. Você não vai encontrar uma menção. Inclusive ele chega a dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele sempre foi muito claro e objetivo e verdadeiro em tudo, em todas as coisas. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O fato de Deus estar presente em minha vida e na tua, isso não quer dizer que não vamos ter aflições, perseguições, tribulações, angústias e todo tipo de coisa que qualquer pessoa pode ter nessa vida. Muitas vezes, o fato de estarmos com Deus, dele estar conosco, vai nos trazer dificuldades inesperadas. Mas não podemos nos esquecer de que Ele está conosco em todo o tempo todo. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, Ele nunca vai ali na esquina para tomar um café ou para fazer alguma outra coisa. Ele não se aparta do nosso lado, Ele não se aparta de nós, Ele está presente o tempo todo. Guarde isso no seu coração, porque o Senhor está presente em tua vida. Segundo, o Senhor está presente e ativo, não para nos fazer felizes, não para simplesmente nos dar prazer, contentamento, mas para cumprir os seus propósitos eternos em nossas vidas. Consequentemente, Ele nos faz felizes. Sim. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o bem-aventurado.
É claro que ele nos faz feliz. Mas o propósito principal dele não é esse. Ele tem um compromisso primeiro e maior com o seu próprio nome, com a sua glória e com os seus propósitos em minha vida e na tua vida. Consequentemente, esse não é o foco da aliança que ele estabeleceu conosco. Nos fazer felizes ou nos fazer estar muito bem. Não. De maneira inversamente proporcional, você deve conhecer pessoas assim. Pessoas que estão com plena saúde, têm posses, têm dinheiro no bolso, podem ir e vir em qualquer lugar desse mundo, mas que não são felizes, que são infelizes, que procuram de tudo com o dinheiro que têm felicidade e não encontram. Por quê? Porque não tem Deus. Em uma situação adversa e completamente diferente. Pessoas que às vezes estão sem saúde, estão atravessando doenças graves, estão com problemas seríssimos, estão às vezes até com dificuldades financeiras e outras coisas. Mas quando você conversa com elas, você percebe uma alegria e uma felicidade que não se pode explicar com lógica humana nenhuma. É a presença de Deus o diferencial na vida dessa pessoa, dessa família. Tudo que o Senhor prometeu e concedeu a Abraão, a Isaque e a Jacó tinha a ver com seu plano eterno de salvação, incluindo todos os povos da terra. A graça de Deus vem até nós desde o Éden, passando pelos patriarcas, por todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, até chegar a nós. Jesus Cristo veio ao nosso mundo e adentrou nossas vidas. Sendo puro e santo, sem pecados, ele se fez pecado por nós. Ele morreu em nosso lugar para nos libertar dos nossos pecados, para nos dar o verdadeiro e eterno amor que só Deus tem por nós. Na aliança, vemos que o Senhor guia os que são seus de acordo com os seus propósitos. Ele nos faz reconhecer o seu senhorio, sua soberania e pleno domínio sobre nossas vidas. E muitas vezes é em meio ao choro. Muitas vezes é em meio a muita perturbação e tribulação. Porque nós geralmente aprendemos da maneira mais difícil. Nós somos alunos que geralmente aprendem da maneira mais difícil. Mas por sua graça e misericórdia, mesmo sendo mais difícil, Ele nos ensina e Ele nos abençoa e nos faz crescer no conhecimento dEle. Deus nos faz reconhecer que nós somos indignos das suas misericórdias, da sua fidelidade, do seu amor que Ele tem usado para conosco. Ao mesmo tempo que Ele nos permite, através de Cristo e em nome dEle, suplicar por suas bênçãos prometidas em sua palavra. Mesmo fazendo parte da aliança, mesmo sendo igreja, salvo por Ele, novamente dizemos, nós não temos direito algum. O que nós temos é graça. E essa graça nos permite chegar diante dEle e dizer, Pai, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso, eu desejo isso. Mas eu submeto aqui a tua vontade, a tua direção, Senhor. E segundo a tua vontade, me abençoa para a glória do teu nome e para a felicidade do teu servo e da tua serva. Infelizmente, por conta do pecado, os nossos relacionamentos são interrompidos ou manchados, muitas vezes, ou algumas vezes. Egoísmo, ambição e o desejo de querer ser melhor pode nos levar a causar dor, muito dano e prejuízo à família. Há famílias que, infelizmente, brigam por questão de herança. Brigam por tantas outras coisas. E um elo tão forte como o de irmãos em casa, por causa de herança, por causa de dinheiro, pode ir embora rapidamente. Vale a pena? Vale a pena isso? Às vezes por conta do ego, do egoísmo, de querer ser o melhor, de querer isso ou aquilo, também brigamos. Tanto na família laços de sangue, quanto na família da fé também. Brigamos. E às vezes chega ao ponto de um não querer mais ver o rosto do outro. E às vezes chegar ao ponto de no coração matar o outro. Eu não quero mais nenhum papo com esse ou com essa.
Ele pode ser meu irmão no sangue, mas na convivência, na vida prática, ele não é, ela não é. E aí, desfrutamos de infelicidade, de amargura. E não temos a bênção de Deus quando fazemos estas coisas. Jacó amargou 20 anos. 20 anos, talvez pensando e lembrando de Esaú, lembrando do que ele havia feito com Esaú. E naquele momento, aquele encontro foi muito significativo. Eu não sei quando você chega e lê aqui em Gênesis, se você tem esse mesmo impacto. Mas são alguns encontros comoventes que o Senhor promove aqui em Gênesis. O de Jacó e Esaú é um desses. Depois vamos ver o de Jacó com seu filho José. Jacó passou por muitas coisas. O Senhor se deu a conhecer a ele em cada uma dessas fases de sua vida. Mas nós precisamos atentar que muita coisa aconteceu por causa de conflitos e briga entre os irmãos. Primeiro do próprio Jacó com Esaú. E José depois foi vendido pelos seus irmãos. Embora houve o propósito de Deus, a mão de Deus guiando. Mas o que motivou ali foi o ódio dos seus irmãos por ele. Ele foi vendido, foi preso, foi escravo e sofreu tudo aquilo. Embora Deus estivesse cooperando e guiando todas as coisas para o louvor da sua glória, para cumprir sua promessa e para o bem do seu povo. Se você tem demandas na família por conta de coisas como estas, o Deus da paz, que pode estabelecer a paz, assim como estabeleceu entre Jacó e Esaú, é o mesmo que pode estabelecer a paz entre ti e se porventura estiveres com demanda em tua família ou com amigos. O Senhor pode trazer a paz a vocês de novo. O Senhor pode fazer vocês se abraçarem de novo, se beijarem e afirmarem o amor que vocês têm um pelo outro ou uns pelos outros. Devemos crescer na comunhão que Ele nos traz. Na comunhão com Ele, através do conhecimento sério e profundo da palavra. Empenhar-nos em colocar esse conhecimento em prática para que ele não seja infrutífero, nem sirva de condenação para nós. Porque aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. E é pior do que aquele que é ignorante, que não sabe, que não faz porque não sabe. Conhecer profundamente a Escritura não é simplesmente conhecer as histórias dos patriarcas, conhecer as histórias de Davi, conhecer as histórias dos profetas, conhecer os milagres do Senhor Jesus Cristo, conhecer seu ministério, conhecer as epístolas. Vai para muito mais além disso. Nós precisamos conhecer o espírito da palavra. Aquilo que o Senhor nos fala, nos ensina e nos instrui em cada uma dessas histórias, em cada uma das profecias, em cada uma das narrativas. Precisamos conhecer com profundidade e para isso requer de nós tempo para investir nesse conhecimento de Deus. Se não for assim, teremos apenas um conhecimento superficial e não teremos profundidade em nossa vida. Precisamos levar a sério o estudo, a meditação e o conhecimento da palavra de Deus. Não podemos deixar também que o temor e as angústias que nos sobrevêm pelas circunstâncias da vida tirem os nossos olhos de Jesus Cristo para focarmos nessas coisas. Ele está atento, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Nós precisamos aprender a não temer nada nem ninguém. Paulo, usado pelo Espírito Santo, deixa de maneira muito clara para nós em Romanos 8. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer criatura, nem altura, profundidade, o que for, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem a morte nos separa dele. O temor deve ser tirado dos nossos corações. O temor por estas coisas. E o que deve crescer de temor é o temor a Deus. É a reverência, o respeito por Ele. Esse temor, sim, deve crescer em nossos corações. Se você precisa se reconciliar com Deus, faça-o hoje, faça-o agora. Se você precisa se reconciliar com alguém, também faça-o hoje. Não espere, não adie, faça hoje. Não confie na sua própria força. Se humilhe diante de Deus. Porque a marca, ou uma das marcas de um verdadeiro crente,
é de humilhação diante de Deus. É de alguém que sabe que não é nada diante dele, que depende completamente dele para todas as coisas. E que sabe se achegar a ele humildemente dizendo: Senhor, eu sou indigno de todas as misericórdias e fidelidade que tu tens usado para comigo. Mas eu venho aqui por causa de Cristo, e é em nome dele que eu entro em tua presença, que eu clamo por graça e por misericórdia que podem vir do teu trono de graça. Jesus Cristo, concluindo, meus irmãos, ele sempre será o único que pode satisfazer os desejos do meu coração e do teu coração. Ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Encontrar-se com ele e render-se a ele é encontrar a verdadeira e eterna vida, a razão da existência e aquele por quem e com quem vale a pena viver a vida, não só nesta terra, mas por toda a eternidade. Ao Rei Eterno, nosso Salvador, e nosso Senhor, seja o louvor, a honra e a glória eternamente. Amém e amém. Queridos, vamos